Olá, eu sou a Maria José Hipólito. Bem-vindo ao meu podcast sobre fibromialgia. Hoje vou-vos falar como viver com fibromialgia. Muito obrigada. Até já. O meu nome é Maria José Hipólito. Eu não uso o Hipólito agora, porque há 17 anos atrás eu mudei-me para a Noruega e eles com o Hipólito não funcionam. Portanto, eu tive que retirar o Hipólito do meu nome, só uso a escrever, mas para os noruegueses conseguirem dizer o nome, eu uso só Maria Lopes, que é mais fácil para eles, porque eles têm muita ligação com a Espanha e a Jennifer Lopes, eles todos conhecem. E o Lopes também. Portanto, até aí eles conseguem chegar ao Lopes. Por isso, eu uso só o Maria José Lopes. Portanto, como já disse, eu vim para a Noruega há 17 anos. Eu tenho, neste momento, 61 anos, à beira dos 62, quase 26. Se a gente muda os números, a coisa fica bem. Fica bem. A mentalidade não é mais do que isso, pronto, está bem? E as mensagens que eu gosto de transmitir às pessoas, ou aquilo que eu estou empenhada, é ajudar as pessoas o máximo que posso, com todos os meus conhecimentos e com toda a experiência que eu tenho na vida em determinadas situações. Em 2014, eu... Deixa-me só interromper para fazer aqui um mais fácil para ti. Tu agora criaste um canal no YouTube, Portuguesa na Noruega, onde também mostras um bocadinho da Noruega, claro, temos curiosidade, e falas de uma doença que te apareceu, que vais falar de seguida, não é isso? E que é uma coisa que ainda é pouco falada no mundo, e principalmente em Portugal. Ok, eu acho que a fibromialgia já é uma doença que se fala. Em muitos países não se aceita. Porque eu compreendo porque é que não se aceita, porque não se vê. Tu não vês, mas há muitas doenças que a gente não vê e que as pessoas têm. Esta é mais uma. Somos nós que temos a doença que sentimos as nossas limitações. As outras pessoas não conseguem ver, eu estou bem, mas também ninguém sabe que eu me deito de 5 em 5 minutos porque não consigo. Ou que vou fazer uma caminhada, ou que vou fazer um trabalho, e no meio disso eu vou ter que me deitar para descansar. Portanto, este tipo de situação as pessoas não veem. Mas eu, felizmente, encontrei uma situação na minha vida, ou consegui um equilíbrio, em que consigo superar algumas dessas situações. Portanto, aquilo... Talvez porque o meu primeiro passo, em 2014, foi mais ou menos nessa altura que eu comecei a ter os primeiros sintomas. E os primeiros sintomas, o que me disseram foi, eu tinha muitas dores no corpo, muitas dores musculares e um cansaço divinal. E eu, o que é isto? Era inclusive uma fase na minha vida em que eu não estava a trabalhar, portanto não tinha grande stress, grande pressão, mas sentia umas dores que às vezes até me dava vontade de subir às paredes. E depois fui ao médico. O que aconteceu foi, por acaso, felizmente eu tenho um médico, o outro ou este, portanto os médicos que me acompanham sempre tomaram atenção ao meu à minha causa, não, isto é qualquer coisa, não, eles tomarem atenção e esse médico mandou-me para o reumatologista. A primeira vez que ele enviou, portanto, o processo, eles mandaram para trás e disseram-lhe que eu não tinha nada. Ele não aceitou a resposta, porque se eu estava mal é porque acontecia qualquer coisa, é porque alguma coisa estava a acontecer no meu corpo e ele tinha que ver.
Então, a segunda vez, eu fui à consulta de reumatologia. Então, tu estás a dizer que não te reconheciam o diagnóstico, mas eu me perguntar, então a doença surge-te? Ela não é uma doença que nos acompanha, como outras, desde muito nova, ela de repente surgiu. Surgiu porque mudaste de país? Achas que isso está associado ou há outra causa? Ok, e aquilo que eu sinto, a causa, e eu já li muito acerca disso, aquilo que acontece com a fibromialgia tem a ver com a nossa parte nervosa, com o nosso sistema nervoso e com a parte psicológica. Portanto, não foi o facto de eu morar para a Noruega. Sim, claro, nos primeiros anos em que eu estive cá, a pressão era muito grande, o stress era muito grande, eu não sabia a língua, não estava integrada, não conhecia o sistema, não conhecia nada, nem ninguém. Portanto, a pressão foi muito, muito grande. Mas não foi só isso, por toda a minha vida. Eu fui uma pessoa muito nervosa, muito exigente comigo, tudo tinha que ser perfeito à minha volta, ninguém podia errar, porque senão a coisa era muito má, e eu também não podia errar, tinha que ser perfeita em tudo, essencialmente em termos de trabalho, sempre fui assim. E, muito exigente comigo própria, muito, sempre fui muito exigente. E eu acho que essas coisas me se acumularam no meu corpo, porque eu sempre vivi em situações de stress que eu própria criava, não era que ninguém me criava, mas era eu que criava essas situações, porque queria ser perfeita, né? Ou queria tudo naquela hora e tudo era como... E eu acho que essas coisas acumularam e depois um dia o corpo disse, chega. E foi, pronto, deitou para fora tudo o que tinha para dizer. Eu acho que tem a ver com isso, tem a ver com a nossa parte psicológica, a parte nervosa. Ok. Então tu vais ao médico, ele recusa-se, diz tu não tens nada, e o que é que se segue? O meu médico de família, como é aí, né? Ele mandou outra vez e não aceitou a recusa. Então eu fui ao reumatologista. Quando eu cheguei, isso foi no hospital, quando eu cheguei lá e ele começou a testar, porque eles aqui testam aqueles 12 pontos no nosso corpo, ninguém me podia tocar, eu só gritava. Quer dizer, ele concluiu os 12 pontos, okay, acho que são 12, mas eu só gritava em qualquer situação. Quem fosse articulação, que fosse muscular, eu não conseguia. E pronto, ficou o diagnóstico. E depois tive assim uma resposta muito gira, que é assim, e agora eu perguntei logo o que é que eu posso fazer ou o que é que eu vou fazer. E ele disse-me, não há cura, não te posso ajudar. E eu, sim, e o que é que vamos fazer com isto? Porque eu não sabia mesmo viver com aquilo. Não tinha nenhum conhecimento, nunca pensei e não queria. E outra coisa, também não quero aceitar a doença, percebes? Portanto, eu luto inteiramente contra a doença. Eu tenho cá, ela deve estar cá, mas eu não ligo nenhuma. Percebes? Não me concentro que tenho essa doença, que tenho limites. Eu vou para além dos limites. Depois, o que é que acontece? Só Deus sabe. E foi isso que aconteceu. Inclusive, foi interessante. Nessa consulta, esse médico, depois de me testar os pontos, ele tinha ido falámos de onde é que eu era, Portugal. Ele disse, sim, em Portugal come-se muito bem e bebe-se muito bem, portanto aí o tema foi Portugal a seguir. Eu, pronto, fiquei obrigada, até logo voltamos. Tenho períodos muito maus, a partir daí voltei lá, passado uns anos, o meu médico voltou-me lá e foi o mesmo senhor. E ele disse-me assim, olha, eu já te vi uma vez, a resposta é a mesma, não há tratamento. E eu, mas o que é que eu vou fazer com isto? Porque eu tinha dores que não conseguia explicar porquê. E é como se tivesse facadas nos músculos o tempo todo. É uma coisa insuportável. Percebes? É assim, tu podes tentar controlar, mas tu acabas por ser uma pessoa irritada. Tu irritas com qualquer coisa. Porque o teu sistema nervoso devia estar sempre aqui
pá, não havia modos de relaxar, percebes? Não, é muito, muito, muito complicado a primeira. Foi muito, muito mal. Depois voltei lá, ele disse-me a mesma coisa, mas eu aqui, como tenho um médico que realmente sempre me ajudou, eu fui ter com ele e disse, eu não consigo viver mais. Ou eu arranjo uma solução para isto, ou então eu não sei o que fazer. Mas neste período todo, eu sempre trabalhei, percebes? Eu trabalho na parte da saúde aqui, portanto, na área da saúde, que eles têm muitas atividades, muitas instituições. Eu trabalho numa instituição, felizmente que a maior parte do trabalho é durante a noite, que é muito mais calmo e tranquilo. E neste trabalho eu posso dormir umas horas, portanto, entre a meia-noite e as 6 da manhã, mais ou menos. Portanto, eu sempre posso relaxar durante 6 horas. E isso realmente tem-me ajudado. Ajuda-me, porque eu tenho dinheiro, não tenho aquela pressão do dia a dia, percebes? Por ser de dia, são muito mais atividades e o cansaço aí eu não ia conseguir fazer aquilo que eu faço agora. E como tinha de dizer, eu voltei outra vez ao médico e disse, eu tenho que aprender a viver com a doença. É isso que tem que ser. Ele enviou-me para aqui é possível, para uma instituição de recuperação. Uhum. O que é que fazer? O que é que nessa instituição fazemos? Consoante o teu problema, tens especialistas. Portanto, eu tinha médicos, enfermeiras, fisioterapeutas, todas as especialidades. Portanto, consoante o meu problema, eu tinha pessoas que falavam comigo, que me ajudavam a entender. E uma das coisas, depois de 3 semanas internada, foi muito giro. Aliás, foi um período de setembro que também teve bom tempo. E havia uma praia pequenina ao sair da instituição. E eu consegui tomar banho aí, um dia. Foi giro. Portanto, o que é que eu aprendi quando estive lá? E que me ajudou até agora? Eu tenho que tentar ter uma vida tranquila. Portanto, não ter grandes stresses. Tenho que fazer exercício físico. Eu todas as manhãs eu tenho que movimentar. Primeiro, quando saio da cama, parece que estou toda dorida, parece que levei porrada. E, portanto, quando nós começamos a movimentar os músculos, os músculos começam a relaxar. E as articulações, tudo começa a funcionar muito melhor. Portanto, eu não vou fazer o pino nem coisas do género, mas movimento os braços, as pernas, estico-me, agora uso a minha varanda, porque está o sol bom. Portanto, tento ter 5, 6, 10 minutos de relaxamento, assim que possas chamar. Essa para mim é uma das coisas que me tem ajudado muito. E não são muitos minutos. Onde é que eu fui buscar estes exercícios? Eu aprendi alguns lá, né, nessa instituição, e depois tenho feito muitas pesquisas. Vou ao YouTube, vou ao Google, vou a todas as informações que eu consigo encontrar acerca de movimentos que me possam ajudar. A outra coisa que eu tenho muito cuidado é com a alimentação, por causa a nossa alimentação ajuda-nos a ter energia, mas também nos pode ter muitas inflamações, infecções internas que a gente nem sequer percebe que as tem. Portanto, eu tenho muito, muito, muito cuidado. Primeiro com a lactose, porque eu já tinha problemas aí, e então eu quase que, só se eu não consigo, é que eu como produtos com lactose.
mas em todo o sítio onde eu vou, comida que eu faço em casa, eu tiro a lactose. A outra coisa é o glúten. Eu já tirei também, ou elimino o máximo que posso do glúten da minha alimentação. Dormir tranquilamente, eu sei que isso ajuda. O dormir é uma coisa que, para nós que temos fibromialgia, é muito importante. Que seja uma noite bem dormida, que tu recuperes, que consigas recuperar as energias. Essa é aquela que eu falho, porque trabalho de noite, só durmo 6 horas e depois vou trabalhar o dia todo. Portanto, essa aí eu falho muito, mas tento o período que durmo sejam com qualidade. A última coisa que eu instalei ou instituí a mim é fazer a automassagem. Esses passos eu tento controlar, que é a automassagem, é pura e simplesmente uma massagem aqui. Parece que nós tiramos a energia negativa que está no corpo e dentro de nós e ajuda o corpo a relaxar mais. Estas são as coisas que para mim me têm sido muito importantes para combater os sintomas da fibromialgia. Aqui esses passos são todos importantes, mas eu quero voltar um bocadito ao início. Porque tu falaste, tanto estamos aqui com a Maria José, estamos a falar sobre a fibromialgia, que é uma doença que ainda hoje é pouco falada, é pouco divulgada e não se sabe muito bem qual é a sua origem. A Maria José, segundo aqui a sua experiência, considera que vem do sistema nervoso, e como há tanta doença que vem, não é, desse sistema nervoso, então eu faço aqui a minha primeira pergunta. E se não tivesses mudado para a Noruega, e se não fosses tão exigente contigo mesma, será que a fibromialgia se teria manifestado? Talvez sim, talvez não. Há uma razão também que para mim me ajuda, que é o calor. O meu corpo não pode estar frio. Se eu tiver frio, então eu tenho dores mais fortes. Isto eu fui percebendo ao longo da doença. Se eu tiver, por exemplo, agora aqui na Noruega estão 27 graus, eu posso estar vestidinho e de coisa, mas isto é amanhã, hoje, amanhã já acabou. E o grande, talvez se eu estivesse em Portugal, que temos sol, que temos, também tinha outra qualidade de vida, talvez a fibromialgia não se tivesse manifestado. Porque há duas coisas que eu te falei, que é a parte física e a parte psicológica. E eu vim para a Noruega sozinha, portanto, não tenho uma rede de amigos muito grande, não tenho muitos contactos, portanto, essa parte sempre me faltou muito, que é a parte social. Independentemente de eu tentar integrar-me na sociedade, de saber as coisas, de sempre me envolvo com as pessoas, mas uma coisa é falar a níveis profissionais, outra coisa é falar de ti própria. E nós, com os nossos amigos, nós falamos de tudo, não é? Aqui não. Aqui tem as suas barreiras. E isso talvez a parte social me tenha também contribuído para isto. E talvez aí eu não se tivesse manifestado. Não sei, não posso dizer. Mas sei que aqui, por exemplo, no inverno, eu sofro imenso com o frio. O frio eu escuro. Portanto, tem muito a ver com nós aqui também temos muita umidade, não é? Como por causa da aproximação do mar e do rio. Eu, em Lisboa, também temos muita umidade. Se calhar manifestava-se na mesma, uma vez que ela é uma doença que reage às temperaturas. Sim, pode ser. Eu não posso dizer sim ou não,
Aconteceu porque eu Na já espreita, estava cá, claro. portanto estava há 7 anos, sim, foi 2007 que eu vi, foi em 2014, portanto foi toda aquela parte, manifestou-se quando eu comecei talvez a relaxar, ou talvez a sentir-me mais instalada, não sei. E o processo foi muito duro, desde que eu cheguei, já estava a ser aí em termos psicológicos, e depois, quando cheguei aqui, tive que enfrentar muitas dificuldades que eu não estava à espera, nem sequer estava preparada, e foi duro os primeiros anos. Foram muito, muito, muito duros os primeiros anos. E por isso, talvez tenha contribuído para que a doença se tenha manifestado. Okay. Não posso dizer sim ou não. Sim. Porque também não és um expert na matéria, não é? Tu claro. falas de acordo com a tua experiência, aquilo que tu sentes. Isto é muito, Mafalda, tem tudo a ver com a nossa cabeça. Primeiro, eu sempre fui uma pessoa sem limites. Sem limites quer dizer, eu nunca senti que eu tenho que pôr limites à minha vida. Eu faço aquilo que eu decido fazer. Ponto final. Se o meu corpo tem dores, se não tem, isso é problema dele. E eu decidi e eu vou fazer. Portanto, eu sempre tentei controlar os meus pensamentos. Portanto, não sei, é para ir ali, vamos. Eu até posso estar deitada 1 hora ou meia hora na cama porque estou cansada. Mas se me disser, olha, vamos tomar um café, sim, vamos. Mas tu podes ir, sim, claro que vou. Portanto, eu não ponho limites a mim. Ok, quando fui para Lanzarote, foi uma experiência, para mim é muito bom em termos da fibromialgia por causa do calor. Portanto, o que é que faz o calor aos nossos músculos? Relaxa. Por isso, eu quando fui para Lanzarote, eu parecia que estava nova. Nem me lembrava que havia fibromialgia em algum sítio. Percebes? Portanto, mas isso é porque eu estava de férias. O que é que eu fiz de férias? Eu fui treinar 20 minutos na passadeira, depois do meu pequeno almoço. Depois ia para a praia, descansadinha da vida, relaxadinha, ali a ler o meu livro, tomar o meu banho, apanhar o meu sol, o meu corpo todo feliz e contente. Depois vinha outra vez, fazia mais 20 minutos de passadeira e depois ia jantar. Opa, isto é férias, percebes? Não tinhas ali nenhuma preocupação. Agora tenho que ir para ali, agora tenho que ir para lá, agora vem uma cliente, agora vem... Não tinha nada. Tinha ali e estava tranquila da vida. E o meu corpo descansou muito lindamente. O facto de levar as malas, a pegar as coisas, Mafalda, eu nem penso que tenho isso. Eu uso. Eu vou fazer compras para as pessoas que me pedem, trabalho com elas e nem penso nos quilos. É para fazer, é para ir. As consequências que eu tenho depois, trato eu depois. Mas não tenho não penso nisso, nem foco nessas situações. É para fazer. Portanto, para mim é a atitude, é o pensamento. Percebes? Porque assim, há muitas pessoas que têm uma doença e aceitam essa doença e vivem com a doença, promovem a doença. Não? Eu quero, está muito bem, eu gosto muito dela, não sei o quê. Eu digo, ok, tu estás aí, eu gosto muito de ti, mas eu vou fazer a minha vida. Tu ficas aí e eu depois logo sei quais são as consequências. Eu nunca penso nisso. Eu agora consigo, ao fim de 10 anos de ter fibromialgia, falar naturalmente disso. Mas antigamente eu nem queria falar. As pessoas nem sabiam que eu tinha. Porque eu nem dizia. Percebes? Nem me atrevia a dizer. Primeiro porque, não sei, aqui não é tanto assim, mas porque não há aquele estigma de tu és uma pessoa doente. Mas sempre assim, eu evitei falar disso. Eu não sei se no meu trabalho alguém sabe disso. Ok. Nos sítios onde eu trabalho. Eu nunca falei de doenças, nem falei que tenho, nem que... Nunca. Não promovo a doença no meu corpo.
Estou a falar dela neste momento porque quero ajudar as pessoas. Quero que as pessoas, na minha conversa, percebam que há alternativas, que se nós quisermos, se nós nos empenharmos, nós podemos ultrapassar muitas dificuldades na fibromialgia e em outras fases da nossa vida. É uma questão de decisão. E depois termos ações. Percebes? Eu fiz muitas pesquisas, muitas coisas para saber, não cheguei a conclusão nenhuma, portanto tive que aprender com a minha vida, com a minha própria vida. E depois é assim, foram lançados produtos na Herbalife, a pouco e pouco eles têm novos produtos, e eu fui sempre experimentando, estás a ver? E um ajudava-me, um suplemento ajudava-me numa coisa, mais numa outra coisa, a outra ajudava-me noutra coisa mais, e assim fui evoluindo. Olha, para quem nos está a ouvir, estamos a chegar ao fim e foi recentemente diagnosticado com esta doença. O que é que tu recomendas? Recomendo que as pessoas pensem o que comem, qual é a qualidade de vida delas, tem que sentar-se e pensar como é que eu faço a minha vida? Quantas horas de sono faço? O que é que eu como? O que é que eu penso? Olha, obrigada pelo teu testemunho, foi muito importante este podcast. Aqui Obrigada. Teres vindo partilhar aqui um pouco da tua experiência e o que é, na realidade, a tua vida diária, não é? E Sim. como é que tu consegues superar de forma tão positiva. E obrigada mesmo, sincero aqui de coração, teres vindo aqui ao podcast. Muito obrigada por terem visto o meu podcast sobre fibromialgia. Escreve nos comentários e terei todo o prazer em ajudar-te, a informar-te, a motivar-te. Estou à tua espera. Até já!